Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um evento que parece coisa de filme, mas aconteceu de verdade. É uma história que prova uma coisa: os maiores perigos, muitas vezes, não são aqueles que a gente vê se aproximando, são os que chegam em absoluto silêncio. É a história de um asteroide que passou raspando pela gente. Pois é, imagina só essa situação. E não, isso não é ficção científica. É a história real de um dia em que a Terra, por muito pouco, escapou de uma catástrofe global. Enquanto todo mundo aqui embaixo vivia a vida normalmente, sem ter a menor ideia do perigo que estava passando logo ali, por cima das nossas cabeças. Guarda bem esse número. 9. Exatamente. 9 dias. Esse foi o tempo que a humanidade levou para descobrir o tamanho do perigo que tinha acabado de correr. Vamos entender agora como esse evento, que passou totalmente invisível, mudou para sempre a nossa forma de vigiar os céus e, mais importante ainda, de gerenciar riscos. Bom, nossa história começa lá em 23 de março de 1989. Um objeto vindo do espaço passou perigosamente perto da Terra sem que ninguém, absolutamente ninguém, percebesse nada. Então, o tal asteroide que depois foi batizado de 4581 Asclepius tinha uns 300 metros de diâmetro. Para ter uma ideia, é o tamanho de um arranha-céu. Ele passou a 700 mil quilômetros da Terra. Parece uma distância enorme, né? Mas em termos cósmicos, isso é o equivalente a uma bala passando de raspão pela nossa cabeça. Foi por um tris. Mas o verdadeiro choque não foi o asteroide em si, e sim o fato de que ninguém viu ele chegando. Essa falha de detecção escancarou uma vulnerabilidade gigantesca na nossa segurança planetária. A gente estava completamente no escuro, cegos. Essa linha do tempo aqui mostra o quão perto a gente chegou do desastre. Pensa só, por 9 dias inteiros, todo mundo seguiu a rotina sem saber de nada. E o detalhe que dá mais arrepio é este aqui. Uma diferença de só 6 horinhas na órbita da Terra naquele dia teria significado um impacto direto. 6 horas. Foi muito, muito perto. E se tivesse batido, qual seria a força desse impacto? 600? Para a gente colocar isso em perspectiva, estamos falando de uma energia de explosão que supera e muito todo o arsenal nuclear do mundo junto. Seria um evento de extinção em escala regional, sabe? Com consequências globais terríveis. Esse era o risco que a gente correu sem nem desconfiar. Aquele susto de 1989, mesmo que tardio, serviu como um baita chamado para a ação. A humanidade percebeu que não dava mais para ficar esperando e ser pega de surpresa desse jeito. Pois é, esse evento deu o pontapé inicial no que a gente hoje chama de defesa planetária. Como resultado direto, surgiram programas super importantes como o Space Guard Survey. A missão dele era bem clara: catalogar a maioria dos asteroides gigantes que passam perto da Terra. De repente, a gente saiu de uma postura passiva para uma busca ativa, sistemática mesmo, por ameaças do espaço. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente a virada de chave. A gente saiu de uma mentalidade totalmente reativa, onde só íamos saber do problema na hora do impacto, para uma abordagem proativa, com monitoramento constante, colaboração global e sistemas que estão sempre aprendendo e melhorando. Mas o legado desse evento vai muito além da astronomia. Ele virou uma lição fundamental sobre estratégia e gestão de risco. Sabe por quê? Porque os princípios para evitar a colisão com o asteroide são exatamente os mesmos que a gente usa para proteger sistemas complexos na tecnologia, nas finanças, nos negócios. No fundo, é a arte de se preparar para o pior cenário possível, mesmo que ele pareça super improvável. O asteroide de 1989 foi o exemplo perfeito disso. Um risco de baixíssima probabilidade, mas com um impacto que seria devastador. E a resposta a esse perigo seguiu o modelo clássico de boa estratégia, que a gente pode dividir em 3 passos. Primeiro, o diagnóstico, que é reconhecer o problema de forma honesta. Ok, estamos cegos para essas ameaças. Segundo, a política orientadora, a decisão global de criar uma defesa planetária proativa. E terceiro, as ações coerentes, que é botar dinheiro e tecnologia para rodar, criando programas de vigilância e um sistema real de proteção. Essa frase resume tudo, né? O risco não era só ter telescópios melhores. Era sobre a estratégia de como usar esses telescópios e sobre a política de tratar a segurança do planeta como uma prioridade real. A história do Near Miss Day, como ficou conhecido, nos deixa com uma reflexão muito importante, tanto sobre o presente quanto sobre o futuro. A verdadeira lição, no fim das contas, é sobre os nossos pontos cegos. O perigo não estava só no asteroide, mas na nossa total incapacidade de enxergá-lo. E isso nos força a perguntar: o que mais a gente não está vendo hoje? E essa é a pergunta que fica no ar, na cibersegurança, no mercado financeiro, na gestão de qualquer projeto complexo:
quais são os asteroides invisíveis que a gente ainda nem diagnosticou. O legado de 1989 é esse lembrete poderoso. A gente precisa procurar ativamente no escuro, antes que o escuro nos encontre de surpresa. Obrigado por acompanhar.